Você já ficou algumas semanas sem ler mesmo amando livros? Eu já fiquei olhando para minha estante e pensando, nossa, eu deveria estar lendo, mas isso só piora. Hoje eu quero compartilhar com você o que me fez sair da ressaca literária e não foi começar a ler mais. Oiê, para quem não me conhece, eu sou a Lu Ting e bem-vindos ao meu canal. Aqui no meu canal eu vou mostrar as coisas que eu mais gosto de leitura, de anime, de mangá e também alguns vlogs e talvez algum conteúdo sobre moda. Me siga para ver mais conteúdos e vamos lá falar sobre ressaca literária. Primeiro, o que é uma ressaca literária? A ressaca literária é quando você começa a ler alguma coisa e você não consegue mais continuar. Seja por falta de concentração, cansaço mental, você começa a ler vários livros, sente que nenhum tá te engajando e começa a abandonar várias leituras. E às vezes você começa a ler e começa aí a rolar pelo feed das redes sociais, do TikTok, do Instagram e não consegue se concentrar de fato no livro. E até parece que quando você vai ler diversos livros, nada parece interessante. E eu quero falar para você que às vezes a ressaca literária não tem a ver com os livros, mas sim como você está se sentindo naquele momento. Às vezes a gente está numa rotina tão estressante, com a vida ansiosa, que a gente acaba se desconectando de si. É importante conectar consigo mesmo para tratar a questão da ressaca literária. Então vou explicar para você como sair de uma ressaca literária. Primeiro ponto, todo livro tem o seu momento certo. Às vezes, se sua vida tá pesada, se sua vida tá um pouco estressada, você não precisa de um livro pesado também. Então, a gente precisa pensar um pouco em qual livro a gente vai ler para o momento certo. Se sua vida tá um caos, você tá com vários problemas, o que seria melhor? Um livro mais divertido, leve, que te faça sair um pouco, ter esse escapismo da sua realidade. Algo que seja um pouco mais de fantasia, que não faça te refletir sobre o que você tá passando. Às vezes, você tá numa fase mais cansada, trabalhou muito, acho que um livro mais leve seria uma boa pegada. Ou você tá de férias, você teve bastante tempo livre e não está viajando, então você pode escolher um livro para viajar em vários mundos diferentes, então algo mais de fantasia ou algo mais investigativo para fazer justamente você pensar, ou algum horror, alguma coisa diferente para fazer você viajar e viver algo diferente. Então, por isso que é importante a gente ver que o problema não é você, mas o timing, por isso que o livro certo, para o momento certo, é tão importante. Agora, o segundo ponto é sempre volte para o seu gênero de conforto. No meu caso, sempre quando eu passo por um momento de ressaca, eu acabo voltando para livros mais de suspense, porque eu vejo que eles são os que mais me engajam e mais me fazem ficar envolvida. Então, eu volto para esse tipo de gênero e é algo que me faz ler com mais facilidade. E para mim, a parte de suspense funciona porque geralmente são capítulos mais curtos, é uma trama muito envolvente, então você sempre quer descobrir o que vai acontecer e isso deixa a minha leitura muito mais fácil, muito mais rápida. Quando eu leio algo que eu amo, realmente acaba ficando mais fluido, você acaba devorando o livro. E não tem gênero certo, pra mim é o suspense, mas pra você pode ser romance, fantasia, tem que ser aquele gênero que quando você lê, você fica, nossa, isso é muito fácil pra mim. Pra ler, você se sente envolvido muito rápido, é importante escolher um gênero que seja mais fácil para você e que te gere mais curiosidade. A terceira dica é leia um autor que você já conhece. E por quê? Se você já leu um autor que você gosta, a barreira de entrada fica muito mais fácil. Você já conhece o jeito que esse autor escreve, você já conhece o jeito das tramas, então isso facilita muito na hora de você começar a ler, que você já tem uma familiaridade, né, com o jeito da escrita desse autor. Você já confia na escrita, você já sabe o ritmo, você já conhece o estilo, fica muito mais fácil de começar essa leitura. E isso é igual quando você tá numa ressaca de ver filme ou de ver série, que você acaba vendo filmes e séries do mesmo diretor ou até do mesmo autor que você já confia, você já gosta, ou até quando você vai ler de novo um livro, você vai ver de novo uma série, é a mesma coisa. Então a dica que eu dou é ler de um autor que você já sabe que gosta. Outra dica que eu dou é comece a ler pouco, vá devagar, leia só umas 5 ou 10 páginas por dia. E você pode pensar, Lu, mas isso é muito pouco, vou ler só 5 ou 10 páginas, não é nenhum capítulo. E sim, pode parecer pouco, mas isso vai começar a criar um hábito em você, como por exemplo, ler 5 ou 10 páginas antes de dormir, e todo dia vai fazendo esse hábito sendo construído de novo em você. Então isso quebra a resistência de um jeito mais fácil, que você tem um compromisso. Você sabe que é fácil de fazer, porque 5 ou 10 páginas é bem tranquilo, né, gente? É só, tipo, 10 minutos do dia, quase nada. Todo mundo tem esse tempo, em vez de ficar nas redes sociais, você pode fazer essa leitura, e pode ser antes de dormir, ou até durante o café da manhã, depois do
almoço, aquele momento que você tá um pouco mais tranquilo. Aí isso quebra a resistência e também te faz ter uma sensação de progresso. Então, poxa, eu posso não ter lido 50 páginas, um capítulo inteiro, mas você sente que tá avançando, mesmo sendo pouco. E muitas vezes você acaba lendo até mais sem perceber, mas é sempre bom ter essa meta de 5 a 10 e tentar evitar passar as 10, porque aí você fica, é uma meta pequena, eu consegui cumprir, e o seu cérebro entende, então, que você teve aí um ganho, uma meta boa que foi cumprida, para dia após dia o seu inconsciente vai ver de forma positiva a forma da leitura e vai criando esse hábito em você, você vai conseguindo ler cada vez mais. Outra coisa que é muito importante de a gente falar é, permita-se abandonar livros. Então, às vezes a gente quer insistir num livro porque comprou ele, ou porque viu que esse livro é o que tá viralizando nas redes sociais, você quer estar por dentro, mas não tem problema você desistir de um livro porque não tá gostando. Isso acontece com todo mundo. Aí, outra dica que parece que não tem nada a ver com a leitura, mas é super importante é, durma bem todas as noites. Essa parte não tem muito a ver com a leitura em si, mas todo mundo sabe que o sono é a coisa mais importante que a gente pode ter durante o dia. Realmente o momento que o nosso cérebro está processando toda a informação que a gente teve de manhã e durante o dia inteiro. Então é super importante para descansar não só o nosso corpo, mas a mente também. E vamos ser sinceras, às vezes a gente tá lendo um livro, acaba dando aquele soninho, a gente fica com sono e pode acabar dormindo. Mas se você teve uma boa noite de sono, isso tem muito menos chances de acontecer. Então, se você já tá exausta, fica mais difícil ainda de você entrar na história, que aí vai dando aquele sono, você vai piscando, você não presta nem mais atenção no que aconteceu. E, na verdade, é por conta dessa questão do sono. Então, sempre é importante dormir bem, e não só aí para nossa ressaca literária, mas para a vida como um todo. O sono realmente, eu já ouvi essa frase que o sono cura tudo, e realmente para mim, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes. Então é importante tratar isso, porque realmente para mim o sono é o melhor remédio para tudo. Então, recapitulando todas as dicas que a gente viu, primeiro é importante você encontrar o livro certo para o momento certo. Você tá um pouco triste, então procura algum livro divertido. Você tá num momento mais tranquilo, você pode procurar um livro mais denso. Então varia de acordo aí com o seu momento de vida. O segundo é, procura o seu gênero de conforto. Então, para mim, suspense funciona bastante, que é algo que eu gosto muito de ler. Sempre gosto de devorar esse tipo de livro, que eu fico curiosa para descobrir. Então, é importante que você descubra qual é o seu gênero favorito e que te faça ler com mais facilidade. A terceira dica é, leia um autor que você já gosta, porque igual a gente vê filme e série dos mesmos atores, dos mesmos diretores, é a mesma coisa para a leitura. Então, isso facilita muito, quebra a nossa barreira, é um estilo que você já conhece, já está acostumada, então é muito mais fácil aí de ler um livro quando é de alguém que você já conhece o estilo. Depois, leia só entre 5 a 10 páginas por dia para construir esse hábito da leitura e fazer você ter essa progressão, essa sensação que você está conseguindo progredir, o que de fato realmente é verdade, e você vai melhorando aos poucos. Em seguida, durma bem, isso é uma dica que eu dou aí para a vida inteira, então não só para a questão de ressaca literária, mas a leitura é muito benéfica se você dorme melhor, você consegue se concentrar mais, você não vai ficar com sono quando você lê e você vai ficar muito mais focada. E por fim, é importante entender que tá tudo bem se você largar o livro que você tá lendo, às vezes ele não é o certo pro seu momento, ou às vezes você realmente não gostou, e isso não tem problema. Essas são as minhas dicas para você sair de uma ressaca literária, e eu acho que é um hábito super importante, é um hobby que aí ajuda a gente não só a escapar, viajar para diversos mundos, mas também agrega muito, a gente consegue aprender mais coisa, a gente consegue entender mais os outros, exercitar empatia, consegue raciocinar. Então eu acho que é um hobby que a gente precisa aprender a cultivar. E é isso, espero que vocês tenham gostado e me acompanhem nos próximos vídeos. Beijo!